Olá, galera, bom dia! Pessoal, a gente já está terminando a nossa unidade 4, falta pouquinha coisa e a gente encerra nesse momento de aula, tá? Galera, aqui vocês observam algumas estruturas e aí muita gente se confunde. O que é raiz? O que é caule nessa imagem aqui? Vocês observam que tem várias coisas aqui, né? Nós iremos ver a característica de cada um para aprender a definir, tá? Bem, a partir de agora a gente vai estar falando da sua página 43 até a sua página 46 do livro didático. Um detalhe muito importante, aqui eu estou falando dos órgãos vegetativos. A partir de agora a gente vai estar falando de órgãos vegetativos, a gente engloba folha, caule e estruturas que não são responsáveis pela reprodução. Quando entrar na área de reprodução, nós iremos falar dos órgãos reprodutivos, tá? Então, vegetativos é relacionado ao tamanho dele, ao indivíduo em si. Então, beleza? Vamos lá. Órgãos vegetativos estão relacionados à manutenção de vida da planta e as suas funções básicas incluem folha, caule e raízes. É o que a gente vai ver a cada um aqui nesse momento. Então, vamos começar pela raiz. Principal função da raiz: absorver água e sais minerais. Estamos falando isso desde o início, né? Que é a seiva bruta. Além de fixar a planta no substrato. É graças à raiz que ela não tomba. Quanto mais pesada, maior o porte dessa árvore, maior será a sua raiz, para que faça com que ela se fixe ao substrato. Está presente somente em plantas que têm vasos condutores de seiva, ou seja, todos eles com exceção das briófitas. As briófitas não possuem raízes, elas possuem rizóides. E uma função secundária da raiz é o armazenamento de substâncias nutritivas, como ocorre em algumas espécies, como a mandioca e a cenoura. Para quem acha que cenoura é caule, a cenoura é raiz, tá? Para quem deixa a cenoura esquecida dentro da geladeira, já deve ter observado que quando você vai olhar ela tá cheia já de raízes secundárias surgindo dela, né? Vocês vão ver a definição mais à frente do como é que faz essa identificação. Mas a cenoura é uma raiz axial, tá? Bem, então, podemos classificar as raízes em três, né? Nesse primeiro momento. Subterrâneas, quando elas estão enterradas no solo. Aquáticas, quando elas se desenvolvem dentro d'água. E aéreas, quando elas ficam sobre o solo, fora da terra. Bom, aqui está um exemplo de uma raiz subterrânea. Porém, quando a gente trabalhou lá em mangues, né, o mangue, que é a vegetação do manguezal, o ecossistema manguezal, vocês puderam observar que existem raízes que ficam para fora, né? Fora, e algumas alcançam a água. Na verdade, elas são raízes aquáticas. E há outros exemplos também de raízes aéreas. Raízes subterrâneas são muito importantes para as plantas, para evitar que as partículas do solo sejam levadas pela chuva e pelo vento, provocando a erosão do solo, desgaste do solo, né? Um exemplo são as raízes das gramíneas, que está aqui na imagem, chamadas de fasciculada. Fasciculada, a gente geralmente dá apelido para essa raiz fasciculada. A gente chama de cabeleira, tá? Por quê? Ela não tem, você não vê uma raiz principal, ela parece um monte de cabelo. Então, esse tipo de raiz a gente chama de fasciculada ou cabeleira. E ela evita que o solo sofra erosão. Por isso que quando há o desmatamento, né, e é retirado essa vegetação de baixo porte, há o desgaste do solo, como a chuva leva a terra para tudo quanto é canto. Desgasta o solo, né? Isso ajuda na erosão do solo, erosão pluvial do solo. E principal é isso. As raízes aéreas, elas podem ter distinções e funções e auxiliam nas plantas em diferentes ambientes e modos de vida. As raízes respiratórias são exemplo, as quais elas estão presentes nas espécies de árvores que se desenvolvem no manguezal, conforme falei anteriormente, né? As raízes aéreas e algumas aquáticas, né, são encontradas no manguezal. Reparem que do solo elas sobem vários, parece que é espinho saindo do solo, né? Mas na verdade são raízes aéreas. Isso daqui é para ela conseguir captar o gás carbônico e fazer a fotossíntese, tá? Isso é comum em árvores que se encontram no manguezal. E esse tipo aqui, no caso, ele está demonstrando o exemplo do mangue preto. Agora, nós observamos também que tem árvores que têm esses tipos de raízes, que parece até uma tubulação, né?
bem simula uma tubulação. Elas recebem um nome, se chamam de raízes tabulares, tá? Elas se desenvolvem acima do solo. E tem as raízes sugadoras, também chamadas de austórios. Elas tiram seiva da planta hospedeira. Então, nesse caso, essas raízes sugadoras, elas são características de plantas parasitas, ou seja, elas se alimentam do nutriente de um outro vegetal, tá? E aí essas plantas, para poderem adquirir, elas poder sugar o nutriente da hospedeira, elas usam os austórios, os austórios é a definição das raízes sugadoras. Outro órgão vegetativo, caule. O caule é o órgão de sustentação da planta e de condução da seiva. Neles estão os vasos condutores, onde passam seiva bruta e também a seiva elaborada. Lembrando, seiva bruta é a água e sais minerais e a seiva elaborada é a água com sais minerais e também a glicose, que é o produto final da fotossíntese. Nas plantas herbáceas, o caule é bastante flexível. Isso pode ser observado no feijoeiro, como exemplo, no dente de leão, na salsinha e na camomila. Em árvores que suportam bastante peso, porém o caule deve ser mais firme e resistente. Os caules podem ser classificados em 3. No caso, aéreos, que são esses que crescem acima do solo, que são os mais comuns, né, os que mais a gente vê ao nosso redor. Os subterrâneos, que crescem no interior do solo, que tem alimentos que a gente come pensando que é raiz e que na verdade é caule subterrâneo. E tem o caule aquático, os caules que se encontram dentro d'água, tá? No caso, a salsinha é um exemplo de caule flexível. Bem, entre os caules aéreos estão a estipe, que é um tipo de caule cilíndrico muito comum em coqueiro, né? Esse caule aqui é um estipe. Ele não apresenta ramificações, você não vê galhos surgindo dele, vê só a parte superior da qual se desenvolvem as folhas. Ele tem um caule único, por isso chamado estipe. Ele é comum na família da qual parte plantas palmeiras, açaizeiros e coqueiros. Outro exemplo de caule, que a gente pode dar como caule subterrâneo, do tipo tubérculo, é a batata inglesa. Batata mais comum, né, que a gente mais usa, ela é um tubérculo e é um tipo de caule. Agora, caules aquáticos. Esses caules aquáticos, por estarem dentro d'água, eles acabam sendo mais flexíveis e apresentam acúmulo de ar em seus tecidos, exatamente por estar debaixo d'água, como é que a planta faria a fotossíntese. Então, eles têm que ter o acúmulo de ar. E em ambientes com pouca disponibilidade de água, os caules das plantas são capazes de armazenar água na estação chuvosa, como ocorre com os cactos, que têm caules denominados suculentos. Vocês sabem que cactos são comuns em regiões de seco, de pouca umidade, exatamente pelo fato dele também desenvolver espinhos, que são folhas modificadas, para evitar a perda de líquido, a perda de água. E além dele ter essas folhas modificadas, ele também tem o caule suculento, que é onde ocorre o armazenamento de água, tá? Lá em Conexões do seu livro, na página 45, ele dá a diferença dos 3, dos quais a gente já viu no momento anterior, tá? Mas vamos revisar aqui. Os acúleos, que muita gente confunde com espinhos, tem uma diferença muito visível, tá? Reparem o formato de um acúleo com o formato de um espinho. O acúleo, ele não tem vaso condutor. Eles são facilmente destacados, facilmente você tira ele do caule ou do caulículo, né? Que são caulículos, definidos caulículos, quando eles são aderidos ao caule principal. Os espinhos são estruturas pontiagudas, que são aquelas que realmente a gente se fura, né? Corta, o acúleo ele corta e o espinho ele acaba infiltrando na pele, né? São estruturas pontiagudas originadas dos ramos modificados e no seu interior há vasos condutores de seiva. Eles são difíceis de retirar. E as gavinhas, que é o comum do pé de maracujá, do qual eu dei o exemplo anteriormente. Eles ocorrem nas plantas com o objetivo de se fixar, para se fixar em algum local, tá? Isso ocorre muito em chuchu e também na videira, além do maracujá, do pé de maracujá. Na sua página 46, tem essa prática aqui. Caso haja a possibilidade de vocês queiram fazer, igual eu dei anteriormente do vulcão, né, é opcional. Se vocês quiserem fazer, é bem interessante. Você vai ver que a flor vai adquirir os dois tons de corantes.
tá? É bem interessante isso daí. Aí, consequentemente, ao você fazer o seu experimento, responder lá a conclusão número 1 e número 2. E aí, galera, a gente encerra nesse momento aqui, nessas atividades. Vocês vão fazer as atividades da página 46, que é o Fazendo Ciência, que é o que eu acabei de orientar aqui, e também a sua página 23 e 24 do seu livro de atividades, tá? Caso tenham dúvidas, entre em contato para saná-las, tá? Ok? Então, é isso, até a próxima aula.